Fala aí, galera, dando continuidade aí, falando agora de uma outra grandeza que é a nossa quantidade de movimento. Bom, vamos entender primeiro o que seria essa quantidade de movimento. Acho que o nome, ele elucida um pouquinho sobre o que a gente quer falar. Quantidade de movimento tem a ver com quanto movimento o cara tem, mas não é tão simples assim. Vamos entender um pouquinho melhor. Supondo que eu tenha um corpo que esteja se movimentando com uma certa velocidade. E eu não quero fazer análise da velocidade dele, do quanto ele vai se deslocar, da energia, não quero nada disso. Eu quero entender vetorialmente o que significa esse corpo que tem uma certa massa m e tem uma certa velocidade v. Mas eu quero tentar entender isso, por exemplo, no sentido de algo colidir, pode ser? Porque acho que é mais claro para a gente entender o que é essa grandeza aí, quantidade de movimento ou momento linear também, momentum. A gente tem os nomes para quantidade de movimento. Bom, imagina o seguinte, eu vou te dar uma proposição aí. Eu tenho um velocípede, uma bicicletinha, e eu tenho um carro, beleza? Os dois aí vão estar com a mesma velocidade. Então, uma bicicletinha a 100 km por hora e um carro a 100 km por hora. Suponha aí que, por acaso, um deles vai bater em alguma coisa. Os dois vão bater em alguma coisa, tá? Não vamos botar você porque a gente não quer pensar em você sendo atropelado, né? Mas, vamos lá, supondo que ele vai bater em alguma coisa, né? Sei lá, num bonequinho que serve para teste de colisões. É possível? Beleza. O que aconteceria, né, se os dois batessem? Primeiro, vamos pensar qual você preferiria, qual seria menos pior de colidir com você ali? O carro ou a bicicletinha, o velocípede? Cara, eu acho que é natural que você escolha, que no caso lá bata no boneco ou bata em alguém, seja a bicicletinha. Por quê? Te dá a impressão de que quando vai bater, você vai ter um impacto menor, concorda? Isso acontece por decorrência desse cara aqui, da quantidade de movimento. Repara, você escolheu que tinha menos o quê? Massa. Então isso representa para você uma coisa, representa que menos massa vai dizer que o cara tem menos poder de impacto, entre aspas. Tá, então peraí. A quantidade de movimento aqui, ó, ela é uma grandeza que, primeiro, depende da massa. Quanto menos massa você tem, menos quantidade de movimento você tem. Ou seja, dá uma ideia de menos impacto ali na hora que bater. Tá, beleza, então você escolheu a bicicleta, agora eu quero tentar entender se depende de mais alguma coisa. Bom, eu escolhi a bicicleta. Então agora eu vou botar duas bicicletas, só que uma a 10 km por hora, e a outra a 400 km por hora, por exemplo. Bom, se eu tenho que escolher uma para colidir com alguma coisa, pensando em gerar menos impacto, bom, deixa eu pensar. Uma está a 10, outra está a 400, as duas têm a mesma massa, então a massa não influencia aí. Eu quero pensar agora na velocidade. Pô, eu vou escolher a que vai gerar menos impacto, pô, vai ser a que está a 10, concorda? Deve ter sido o que você pensou aí. Então, pensando na velocidade, quanto menos velocidade ela tiver, menos impacto parece que ela gera. Então, menos quantidade de movimento ela vai ter. Então, depende de duas coisas a quantidade de movimento. Depende da massa e depende também da velocidade que o cara tem. Então, quanto mais massa, mais quantidade de movimento, mais velocidade, mais quantidade de movimento. Falando então sobre isso, vamos colocar aí as unidades. Velocidade a gente mede em metros por segundo. Massa a gente mede em quilograma. Olha que unidade linda que vai dar pra gente. Quilograma vezes metro por segundo. Então, unidade da quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo aí. Só não se esquece de uma coisa. Para onde o cara tem velocidade, e velocidade é vetorial, não é isso? Velocidade é um vetor. Para onde o cara tem velocidade, é para onde ele tem quantidade de movimento. Exemplo, esse cara tem velocidade para lá. Isso quer dizer que ele tem uma certa quantidade de movimento que também aponta para lá. Ou seja, não esquece que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tem sentido e direção. E o sentido e direção dela é para onde? Para o mesmo lado, para a mesma direção e sentido da velocidade. Tranquilo isso? Então, para onde tiver velocidade, é para onde o cara tem quantidade de movimento, certo? Então, lembrando aí que velocidade e quantidade de movimento têm a mesma direção e sentido, não o mesmo módulo,
porque você tem que fazer a continha aqui para descobrir o módulo da quantidade de movimento. Grandeza vetorial, que dá essa ideia aí de impacto, que a gente calcula por massa vezes velocidade. Tranquilo, galera? Então, é isso aí, tamo junto, vamos para a próxima. Valeu!